Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Estou de volta aqui para corrigir agora a prova da Caixa Econômica Federal 2024 para técnico bancário novo. Prova essa de matemática, de probabilidade e estatística, tá? Foram 5 questões no edital complexo, com muito conteúdo, mas que a banca, na minha visão, cobrou só o basicão. Vamos dar uma conferida? Questão 2024, prova da Caixa para técnico bancário novo. O que a Banca Cidadania queria nessa questão? A carteira de finanças sustentáveis da Caixa contém iniciativas por meio das quais as instituições visam contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Só encheção de linguiça, né? Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa divulgou que o valor total dessa carteira era de 720 bilhões, conforme descrito a seguir. A mediana dos valores da carteira dos produtos em bilhões é aproximadamente. Então, o que ele queria nessa questão era a mediana de uma tabela com 6 dados. 6 dados só, Caixa. Pô, bota 60, bota 600, mas não. A Caixa quis botar 6. Então, primeiramente, eu tinha que saber que para encontrar a mediana, eu preciso colocar os elementos em ordem crescente. Vamos colocar 8,4, 9,5, 31,9, 51,7, 95,4 e 523,8. Vai cortando um de cada lado e sobram dois termos centrais. Como a quantidade era par, eram 6 elementos, você tem que saber que quando a quantidade de elementos é par, a mediana é a média dos dois termos do meio. Ou seja, era simplesmente calcular a média aritmética de 31,9 e 51,7, que daria ali 41,8. Ele fala em aproximadamente 41,8, gabarito, portanto, 42 na alternativa D. Questão completamente acessível. Muito, muito tranquila, porque era só saber achar a mediana numa lista aí de 6 valores. Tranquilo? Beleza, então. Seguindo então para a próxima questão. 2024, prova da Caixa para técnico bancário novo. O que a banca Sesgrenil queria nessa questão? A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Só encheção de linguiça, né? Em 2023, esses programas sociais representam quase 283 bilhões em benefícios pagos entre janeiro e setembro. O destaque foi para a Bolsa Família, responsável por aproximadamente 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram beneficiadas pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída e entrada de famílias. Qual é o valor médio dos benefícios em reais por família durante todo o período? Olha que legal. Ele poderia complicar a questão, poderia ter dado ali um valor mensal e pedir todo o período para você ter que multiplicar ainda por 9 meses, mas não. Ele deu o valor total de 118 bilhões, que foi o Bolsa Família por todo esse período. E 24 milhões de famílias beneficiadas. O que ele queria então que você fizesse? O cálculo do valor médio dos benefícios, que era dividir simplesmente os 118 bi por 24 milhões. Eu trocaria bilhão por 10 na nona, milhão por 10 na sexta, dividiria no cantinho 118 por 24. O 24 cabe em 118 quase 5 vezes. Quase 5 vezes. Até para pensar em 5, tá? Vou ter aqui um 5. E aí ficaria 5, não 4,91, vezes 10 ao cubo, que é 5 vezes 1.000 ou 5 mil reais, que é justamente o gabarito da questão. Tudo bem? Agora, primeiramente, por que 10 ao cubo, Dudan? Eu não entendi de onde é que saiu esse 10 ao cubo. Da propriedade de potência aplicada aqui. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, o que a gente tem que fazer? Manter a base e fazer o expoente de cima menos o de baixo, que daria 10 ao cubo, tá bom? Dali que vem aquele 10 ao cubo. Por quê? Porque eu não gostaria de trabalhar com um monte de zero para bilhão e um monte de zero para milhão. A chance de você errar um zero e perder a questão é muito grande, mas ok, não está errado, tá? Mas eu prefiro trabalhar em bilhão sempre como 10 a 9 e milhão como 10 a sexta em questões como essa, para justamente facilitar a minha vida. Tudo bem? Feito isso, dá ali o valor exato, 4.916, que é aproximadamente 5 mil reais na letra A.
Mais uma questão da prova da Caixa 2024 para técnico bancário novo. Banca Central Rio cobrou o seguinte. Uma pesquisa da Ambima, mostrou que a probabilidade de um brasileiro adulto investir, é de 36%. Para esses, os que investem, o investimento mais popular é a poupança. Investimento realizado por 1 a cada 4 investidores brasileiros. 1 a cada 4 investidores tem poupança, ou seja, 25% deles. 25% dos investidores aplica na poupança. Vai saber por quê, né? Com base nessa pesquisa e considerando uma população brasileira de adultos de 140 milhões de brasileiros adultos, quantos milhões de brasileiros aplicam na poupança? Muito bem, questão bem tranquila, tá? Primeiramente, o que a banca queria nessa questão? O enunciado apresenta a probabilidade de um brasileiro adulto investir, que é de 36%. O que significa isso? Que pela ideia da probabilidade, isso é o que eu quero pelo que eu tenho. Ou seja, é o total de brasileiros adultos, que é o total do meu espaço amostral, e o número de brasileiros adultos que investem. Tudo bem? Isso é 36%. Só que para não ter que dar toda essa volta, era só você perceber que o que ele está te dizendo é que 36% dos adultos, que são 140 milhões de brasileiros, investem. Era só você pegar e fazer simplesmente, sem lenga-lenga, 36% de 144 milhões. Corta 2 zeros com 2 zeros. Multiplica 144 por 36. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 4, 24, mais 2, 26. Fica 6 e vão 2. 1 vezes 6, 6, mais 2 dá 8. Corta e vai para a próxima rodada. 3 vezes 4, 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1 dá 13. 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. Soma tudo, vai dar 4, 8, 1, 1, 5. Então vai dar 5, 1, 8, 4. Com quantos zeros? Com 4 zeros. Que daria, então, 51 milhões 840. É isso? Eu posso ter feito errado. Ah, não, aqui são 140. Perdão, gente, são 140, né? Aí vai dar errado. 140, tá, pessoal? Então, a conta que eu vou fazer é diferente. É de 140 por 36, não 144. Vamos lá, vamos fazer de novo essa continha, Dan. 140, vou fazer 14 vezes 36. Tá? Depois eu acrescento os zerinhos, 5 zeros no final. 6 vezes 4 é 24, fica 4 e vão 2. 1 vezes 6, 6 mais 2 vai dar 8. 3 vezes 4, 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1 vai dar 4. Então aqui vai dar 4, 0, 1, 5. Aí sim, 504 com 5 zeros. Que vai dar 50 milhões e 400 mil. Tá lindo? Tá lindo. Então a gente acabou de achar o total de brasileiros que investem. 50,4 milhões. Só que ele fala na sequência que 1/4 deles investe na poupança. Então é só você achar 1/4 de 50,4 milhões, que é 12,6 milhões, né? Ali está escrito milhas, é milhões, tá, gente? Não estou falando no português neutro, não. É milhões, tá? Então, são 50,4 milhões dividido por 4, que vai dar 12,6 milhões na alternativa A. Ou seja, era uma questão de probabilidade, mas nem era probabilidade. Se você entendesse que a probabilidade é uma proporção, 36% dos adultos investem, é 36% de 140 milhões. E aí 1/4 deles investe na poupança, era só fazer 1/4 desse valor. Agora a questão mais difícil dessa prova da Caixa 2024 para técnico bancário novo, tá? A Caixa Econômica Federal, um dos maiores financiadores da habitação no país. A cada dia são feitas cerca de 200 mil simulações de financiamento habitacional e 2 mil contratos novos são assinados. Ou seja, se faz 200 mil simulações, mas 2 mil contratos são assinados. A probabilidade de que um par de simulações resulte em pelo menos um novo contrato assinado é de. Então ele quer pegar 2 simulações aleatórias e ter pelo menos um novo contrato assinado, tudo bem? Então o que eu tenho que entender aqui? Que eu vou ter aqui para começar na questão as hipóteses de ter contrato e contrato, contrato e não contrato e contrato. Então eu teria que fazer o cálculo, se eu quisesse, dessas 3 probabilidades, tudo bem? Por quê? Porque os 4 cenários que eu vou ter são esses aqui. Sendo que o último é o que eu não quero, que é não ter nenhum contrato assinado em 2 simulações, ok? Quando ele fala em pelo menos um, gente, é no mínimo 1. Então eu posso ter 2 contratos, ou 1. Só que, de novo, por que eu tenho 2 situações com um contrato? E por que elas têm que ser as 2 contabilizadas?
Porque quando a gente tem mais de um evento, no caso que a gente tem duas simulações, tem a ordem das simulações, a primeira e a segunda, que você vai impor. Quem é meu aluno sabe que eu falo muito sobre isso. Então, eu tenho que entender que com duas simulações independentes, eu posso que a primeira seja contrato e a segunda não, ou o contrário. Apesar disso tudo ser equiprovável, isso estava no edital da Caixa, né? Eventos equiprováveis, elas contam de forma separada, apesar de terem o mesmo resultado. Tudo bem? Como é que eu faria esse cálculo, se eu quisesse fazer o cálculo, né, ao pé da letra? Para começar, a probabilidade de fazer um contrato, a probabilidade de ter um contrato assinado, vou botar um CA, tá? CA, contrato assinado, contrato assinado, contrato assinado. Não, aqui não, aqui, contrato assinado. Tá? Lê C como contrato assinado. A probabilidade que um contrato seja assinado é de 2.000 contratos entre 200.000 contratos. Cortando 1.000 por 1.000, ficam 2 em 100. Aliás, 2 em 200. Que se eu dividir por 2 em cima e embaixo, é 1 em 100, ou seja, é 1%. Ou seja, 1% dos contratos são assinados. Os outros 99% não são. Então, para que as duas simulações virem contrato, né, eu vou ter então 1%, a primeira simulação virou contrato, e a segunda também virou contrato, 1%, que vai dar 1 em 10.000. Para que o primeiro contrato, para que a primeira simulação vire contrato assinado, é 1%. Para que a segunda simulação não vire, é de 99%. Concorda comigo? Por quê? Porque ao passo que eu sei que a probabilidade de uma simulação virar um contrato assinado é de 1%, a probabilidade dela não virar é o complemento. É de outros 99%. Concorda comigo? 1% é a quantidade de simulações que viram contrato. Assinou, pum, vamos pagar. 99% é o número de simulações que ficam só na simulação, só na vontade. E aí o terceiro cenário é não ter a primeira simulação virando contrato e ter a segunda simulação virando contrato. São equiprováveis, os dois vão dar o mesmo resultado, 99 em 10.000, aqui também. Eu teria que somar os três valores, tá? Então, minha probabilidade total daria, sobre os 10.000, 99 mais 99, 198, mais 1, 199. Só que para isso virar porcentagem, eu teria que cortar 2 zeros aqui e movimentar minha vírgula 2 casas para a esquerda, que vai dar 1,99 sobre 100, que é o gabarito 1,99%. Menos de 2% era a chance. Tudo bem? Agora, por outro ângulo, tá? Por outro ângulo. Pela regra do pelo menos 1. Por quê? Porque eu tenho que entender que, de novo, contrato assinado e contrato assinado e não, não e contrato assinado, e não e não. E a única situação que eu não quero é essa aqui. Então, se eu entender que tudo isso vai dar 100%, que é 1, e descontar o que eu não quero, eu acho o que eu quero, de maneira um pouco mais rápida, que é o objetivo da regra do pelo menos 1, que é um atalho. Tudo bem? A regra do pelo menos 1 é baseada então na hipótese de fazermos o cálculo por outro ângulo. Para isso, basta entendermos que a probabilidade de pelo menos 1 é 1 menos a probabilidade de nenhum. Então, o que eu quero? A probabilidade de pelo menos um novo contrato vai ser 1 menos a probabilidade de nenhum contrato em duas simulações. Como a probabilidade de contrato ser assinado é de 1%, a probabilidade de não ser assinado é de 99%. A gente já tinha usado isso na resolução da outra forma, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, já as continhas feitas, ó. 1 menos não assinou a primeira simulação, não assinou a segunda simulação. As duas simulações não viraram contrato assinado. E aí eu faço a conta, vai dar isso aqui. 1 menos 0,9801 vai dar 0,0199, que é a mesma coisa que 1,99%. É um outro caminho? É. Tá? Outra maneira de resolver aqui a parte final e não levar para o decimal, que até é o que eu faria, era transformar aquele 1 em 10.000 sobre 10.000 menos 9.801 sobre 10.000. E sabe o que isso aqui vai dar? O mesmo resultado que deu do jeito anterior. 1.999 sobre 10.000. É isso? 10.000 menos 900 vai dar 199, perdão, 199. 199 sobre 10.000. Aí, como eu quero transformar em porcentagem é algo sobre 100, né? Então, eu vou cortar 2 zeros e a minha vírgula que estava aqui pula 2 casas para a esquerda.
Então vai virar 1,99 sobre 100. E aí, 1,99 sobre 100 é 100%. Tudo bem? Então eu faria isso. Faria 10.000 sobre 10.000, que é o 1, menos 9.801 sobre 10.000. Tudo isso sobre 10.000, 199. Corta um zero, a vírgula pula uma casa. Corta mais um zero, pula mais uma casa. Vai dar 1,99 sobre 100. Você sabe que tudo sobre 100 vira porcentagem, gabarito na nossa alternativa C. Era, sem dúvida, dessa prova a questão mais difícil. Dava para fazer da outra maneira, calculando as 3 situações, mas, obviamente, dependia muito do candidato entender a história dos eventos equiprováveis, que calcular a probabilidade de só uma simulação virar contrato são 2 cálculos. Ou você faz um só e dobra, mas tem que entender que são 2 hipóteses, que é o primeiro virando contrato e o segundo não, ou o contrário. Eles têm a mesma chance, mas não são a mesma coisa. Eu falo muito isso ao longo das minhas aulas. Muito bem. Prova da Caixa, técnico bancário novo, 2024, questão muito, muito boa. Falava o seguinte, ó. O gerente de um banco possui apenas 4 contas sob sua gestão. Uma com saldo de 30 mil, 2 com saldo de 50 e uma com saldo de 70. Ele quer o coeficiente de variação desses saldos. Tudo bem? Primeiramente, eu tinha que lembrar que o coeficiente de variação é a divisão entre o desvio padrão e a média. Para começar, então, vou calcular a média. Tá? É uma média aritmética ponderada, 30 mil mais 2 vezes 50 mil mais 70 mil sobre 4, achando ali 50 mil reais. Eu trabalhei com valores 30, 50 e 70, e achei a média 50, em 1.000, para facilitar a minha conta, para não ficar levando muito zero para a conta, tá? Mas todos os valores serão subliminares em R$ 1.000, tá? Aí eu vou para a variância. O que a variância faz? Ela pega cada valor e calcula o seu desvio em relação à média e eleva esse desvio ao quadrado. Então eu pego 30, calculo o desvio dele por 50, que é a média, e eleva ao quadrado. E aí tanto faz fazer 50 menos 30 ou 30 menos 50, porque vai ao quadrado lá na mesma. Pego os outros dois valores de 50, calculo o desvio deles para a própria média, que é 50, que são eles mesmos, eleva ao quadrado. Faço o mesmo com 70. Ali vai dar 20 ao quadrado, 0, e 20 ao quadrado de novo, o que dá 400 mais 400. Aqui faltou um zerinho na diagramação. Que vai dar 800 sobre 4, ou 200 de variância. Tudo bem? Essa é a variância, R$ 200 ao quadrado, R$ 200.000 ao quadrado, na verdade, tá? E aí eu vou para o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então a variância vai ser 200, logo o desvio padrão vai ser raiz de 200. E aí era a jogada. 200, gente, é 2 vezes 100. O 100 tem raiz. Qual é a raiz quadrada de 100? Perfeito, é 10. Então o 10 pula para fora. E o 2 fica preso ali dentro. Não é à toa que a banca me deu o valor para substituir raiz de 2 por 1,414. Então vai ser 10 vezes 1,414, que dá 14,14. Esse é o desvio padrão. Agora eu vou achar o coeficiente de variação, que é o desvio padrão 1,414, pela média que é 50. Ele quer isso na forma percentual, não quer? Então eu nem faria conta. O que eu faria aqui para ganhar tempo? Se ele tem 14,14 sobre 50, ele quer isso percentual, o que é porcentagem? Para quem foi meu aluno sabe. O que é porcentagem? Onde é que eu estou aqui? Porcentagem, gente, é uma fração sobre 100. Então, se eu tenho 14,14 sobre 50, se eu dobrar o denominador não vai virar 100, e sobre 100 não é porcentagem, então eu dobro em cima e embaixo, vou achar 28,28 sobre 100, que é 28,28%. Aí eu me livro de fazer a conta, não faz a conta, deixa o seu concorrente fazê-la. Toda a questão da Sesgran Rio tem um atalho, para quem está muito atento ao conteúdo. Então, se eu sei que porcentagem é algo sobre 100, eu tenho ali uma fração sobre 50, batata, multiplica por 2 o denominador e também o numerador. Dobra em cima e embaixo e chega a uma fração sobre 100, porque ela vai te indicar a porcentagem. Está ali, 28,28%, gabarito apresentado para a gente ali na alternativa B de bons estudos. E foi essa então, gente, a prova de probabilidade estatística da Caixa Econômica Federal 2024. Uma prova que estava sendo temida por muitos, mas na minha visão foi, ao invés de um leão, de um tigre raivoso, um gatinho manso e que só sabe miar, porque a prova foi muito, muito acessível. Primeira questão de mediana ridícula, a segunda questão da média tranquilíssima, essa última questão do coeficiente de variação, sabendo calcular, dava um pouco mais de trabalho, e as duas questões de probabilidade,
a primeira dos investimentos na poupança, muito razoável, muito acessível. Já a segunda, do pelo menos um, beleza. Duas maneiras de fazer, um pouco mais densa, mas nada perto de outras questões de probabilidade da própria banca Sesgan Rio. Beleza? Nos segue no Insta, @matemática sem trauma, no @prof. Dudan. Se estiver nos vendo no YouTube, deixa o seu like, compartilha. Comenta aí embaixo como é que você foi na prova. E não deixe de indicar a gente para os seus coleguinhas para fazer aí com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais alunos. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.